descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acender o amor. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Querido irmão, querida irmã, hoje, após a festa da Santíssima Trindade, ou 60 dias após Páscoa, nós celebramos de modo público, adoração pública, onde nós professamos a nossa fé em Jesus Eucarístico. O Papa Urbano, quando ele está diante daquela hóstia, daquele milagre, ele diz: Corpus Christi. Esta festa, de modo litúrgico, tem um contexto histórico, surge na Bélgica com uma religiosa chamada Juliana, onde ela recebe revelações místicas de Jesus, pedindo uma festa da Eucaristia. Uma das suas visões é de uma lua cheia, que representa a igreja. E essa lua cheia, metade dela estava escura, onde ali ela interpreta o desejo de Jesus que faltava uma festa eucarística, ali partilhando depois com algumas de suas irmãs de convento. Ela mesmo se coloca com uma vida eucarística, visitando muito mais o Santíssimo Sacramento, e ela vai discernindo isso com conselheiros espirituais, padres, bispos. Um dos seus confessores vai ser este que depois é o Papa, que vai instituir essa festa de Corpus Christi. No mesmo tempo, no mesmo período, um padre jovem, Pedro de Braga, fazia uma peregrinação. Dizem que passava também por uma crise de fé, e esse padre, ao celebrar a Eucaristia ali em Bolsena, na época o Papa estava em Orviedo, próximo, o padre celebrando a Eucaristia, na hora da consagração, a hóstia da sua mão, ela começa a pingar no corporal sangue, e ali então vai acontecer a primeira procissão pública, porque o Papa pede que seja levada aquelas relíquias eucarísticas até onde ele está. O Papa Urbano, que um dia ouviu a irmã Juliana, e assim acontece, de Bolsena até Orviedo. E o Papa, quando recebe, ele diz: Corpus Christi, corpo de Cristo. Nós celebramos e recebemos o corpo, o sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, celebrando essa Eucaristia, assim fazemos. Primeira leitura de hoje, do livro do Gênesis, fala de alguém que a gente não sabe da onde veio, não tem data de nascimento. Melquisedeque não tem origem, é o rei de Salém. Salém vem de paz, rei da paz. E quando diz nessa leitura que ele abençoou o grande Abraão, e Abraão entregou para ele o dízimo, significa
que Abraão reconheceu em Melquisedeque a presença de Deus. E significa que Abraão deu a Melquisedeque o seu melhor. Se Abraão reconheceu em Melquisedeque a presença de Deus, quanto mais nós deveríamos reconhecer a presença real de Jesus na Eucaristia e dar a Ele o nosso melhor, a nossa vida. A Santa Missa é o ápice da Eucaristia. Se eu preciso, às vezes, se você precisa passar na farmácia para comprar um remedinho de dor de cabeça, se você agora, na semana da exposição, vai precisar de alguns engoves, se algum precisa de remédios para tratamento, não tem como ir para o céu sem um remédio que se chama Eucaristia. O mandato dele é que nós celebremos até que ele volte. Fazei memória de mim até que eu volte. E quando ele voltar, ele quer nos encontrar nos alimentando da força, do remédio, da salvação que ele nos deixou, que é a Eucaristia. Segunda leitura, resumida, se ela fosse completa, a carta dos Coríntios, Paulo está falando da instituição da Eucaristia. É um dos textos mais antigos, mais antigo que os Evangelhos, sobre a instituição da Eucaristia. O contexto dessa carta é muito triste para uma comunidade cristã. É um contexto onde a Eucaristia estava sendo celebrada e o alimento não estava sendo partilhado direito. É um momento onde pessoas queriam que a sua posição social fizesse valer. Um dos textos de Paulo diz que depois da Eucaristia havia um ágape, uma partilha fraterna, e tinha gente que chegava mais cedo, porque o povo pobre estava trabalhando e já se alimentava logo, comia logo, para não ter esse contato. A Eucaristia nos faz iguais. A Eucaristia, a menor partícula que você comunga, por isso que você tem que comungar com muito zelo, com muito amor, com muita devoção, para não se perder nada. Na Eucaristia nós somos iguais, não tem maior nem menor, é Deus que se entrega totalmente para nós. São Tomás de Aquino, na época desta festa, o Papa pede a ele a compor os hinos eucarísticos, como esse que nós cantamos, da sequência de hoje. São Tomás dizia: o maior milagre de Jesus não foi nas bodas de Caná, não foi a cura de leprosos, devolver visão, nem a ressurreição de Lázaro. São Tomás de Aquino disse que o maior milagre de Jesus é a Eucaristia. O Evangelho de hoje, sobre a multiplicação dos pães, nós encontramos no Evangelho de São Lucas. Jesus, ele acolhe as multidões. Jesus acolhe todos nós na Eucaristia, na missa. E aqui essa leitura é uma grande catequese, para que nós repitamos os gestos de Jesus, e não os gestos egoístas. Jesus está aqui nesse Evangelho com os apóstolos numa tarde, e olha o que diz os seus discípulos para ele. Jesus falava do reino,
curava a todos, estava ficando tarde, escurecendo. Os apóstolos, os discípulos dizem para Jesus: despede, manda embora essa multidão, manda embora para ir para os povoados, para os campos vizinhos, procurar hospedagem, comida, porque esse lugar é deserto. A solução numa mente capitalista, a solução para os problemas somente de forma humana, a solução para os problemas somente de forma matemática, que até ajuda às vezes, não é a solução de Jesus. Se a gente só pensar com essa cabeça, a gente sempre vai dizer: manda embora, despede. Deus te batizou, Deus te ungiu no crisma, Deus me consagrou, Deus te uniu em matrimônio, Deus se dá em Eucaristia, para que você tenha soluções de Deus para os problemas humanos. Guarde essa frase do Evangelho, é a principal: dai-lhes vós mesmos de comer. Esta é uma frase existencial. Se você não responder essa frase de Jesus na tua vida, vai ficar um vazio. Se a gente filosoficamente nos pergunta: de onde eu vim? Para que eu vim? Essa é outra. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ele devolve a mim e a você. Despede, diz os discípulos, e ele diz: dai vós mesmos de comer. E aí então aparece alguém que tem 5 pães e 2 peixes, muito pouco, para alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que tem ali é o pouco, e Deus faz milagre com o seu pouco. Mas quando você oferece, partilha, comunhão, o seu pouco alimenta a muitos. Ele pega os 5 pães e 2 peixes, 5 mais 2 é 7, 7 na Bíblia é perfeição, e acontece o milagre da perfeição. A resposta é: só temos 5 pães, só temos 2 peixes. Para Jesus, o que você tem é suficiente. E aí então ele manda o povo sentar. Sentar significa ter dignidade, e eles sentam. E Jesus tomou os 5 pães, elevou os olhos ao Pai, ao céu, abençoou, partiu, deu aos discípulos, e os discípulos distribuiu à multidão. E todos ficaram satisfeitos, e ainda sobrou 12 cestos que eles recolheram. 12 cestos significa esperança de um mundo novo. Todo o gesto de Jesus é o gesto da Eucaristia. 12 cestos significa que cada vez que nós celebramos no altar a Eucaristia e nos alimentamos de Jesus, deve sobrar no mundo 12 cestos, para que o mundo um dia tenha 12 cestos, onde ninguém fique sem se alimentar do pão físico e de se alimentar do próprio Jesus. Recordo o Catecismo da Igreja Católica, que traz no mínimo 7 nomes da Eucaristia. Talvez o mais antigo, Fractio Pani, fração do pão. Os primeiros cristãos celebravam a Fractio Pani, é a partilha. Outro nome, Eucaristia, significa ação de graças, comunhão, que tem a ver com solidariedade,
ceia ou banquete, porque a Eucaristia é festa. Comer juntos significa. Memorial é outro nome. Memorial que nós fazemos até que Ele volte, da sua paixão, morte, ressurreição. Sacrifício é outro nome da Eucaristia. Entrega, oblação que se dá no altar. Não mais aqui um sacrifício cruento com um derramamento de sangue, mas um sacrifício incruento, sem o derramamento de sangue. E por último, missa, que tem a ver com missão. Você que comunga, na missa, está dizendo, você sai em missão. A missa é missão. Eu recebo Jesus na missa, e eu sou enviado em missão. Que essa grande festa de hoje fortaleça também cada um de vocês, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Em nosso Brasil, que infelizmente agora, com as estatísticas, entramos novamente no índice da pobreza. Mais de 30 milhões de pessoas com alguma deficiência alimentar. O pão em todas as mesas, é o tema do próximo Congresso Eucarístico. Que essa Eucaristia renove o ministério extraordinário de cada um de vocês, ministros extraordinários, que tão bem faz a paróquia do Divino Pai Eterno. Principalmente ao levar Jesus à casa de muitos enfermos, doentes, que não podem aqui se aproximar. Que Deus fortaleça e abençoe a vida e a vocação de cada um de vocês. O padre no altar, quando consagra, o eu do padre não existe mais, é o eu do Cristo. Quem consagra é o Cristo. O padre se empresta para essa consagração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.